Olá, pessoal. Vamos a mais uma série de correções das atividades do nosso material da disciplina Planejamento e Contabilidade Tributária. Eu sou o professor Marcos Vinícius e a gente vai trazer aqui as respostas, a correção das nossas atividades, ok? Então, começando aí pela atividade 0101 de PCT, a primeira questão pede disserte sobre o imposto de renda à pessoa jurídica. Então, você vai colocar aqui, fazendo a pesquisa na apostila, o que é o imposto de renda, em algumas das suas características. Por exemplo, o imposto de renda é um tributo federal que deve ser pago por todas as empresas com CNPJ ativo, isentas apenas algumas exceções. A sua base de cálculo considera o regime tributário da pessoa jurídica e atribui a cada um uma alíquota para cálculo, podendo ser apurado mensalmente, trimestralmente, anualmente e por evento. O não cumprimento dessa obrigação é passível de juros e taxas até que seja legalizado. É fundamental que o imposto de renda seja calculado e recolhido da maneira correta e no vencimento. O não cumprimento desta obrigação fiscal é passível de multa e pode gerar muitas consequências negativas para a empresa. Pronto, você dissertou sobre o imposto de renda. Segunda questão, quais empresas estão obrigadas a declararem e pagarem o IRPJ? E aí nós temos a lista dessas empresas, que a gente pode pontuar pelos itens que estão no material. Primeiro, as pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no Brasil, as filiais, sucursais, as agências ou as representações no país das pessoas jurídicas com sede no exterior, as empresas públicas, sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, as sociedades de conta de participação, que são as SCP, considerando que são equiparadas às pessoas jurídicas, e as sociedades cooperativas de consumo que tenham por objeto a compra e o fornecimento de bens aos consumidores. O item 2, também você vai poder elencar as empresas individuais, como empresários constituídos na forma estabelecida do Código Civil, as pessoas físicas que promovam a incorporação de prédios em condomínios ou loteamentos de terrenos, e as pessoas físicas que individualmente explorem habitual e profissionalmente quaisquer atividades econômicas de natureza civil ou comercial com objetivo de lucro pela venda a terceiros de bens ou serviços. Ok? Então, pontua esses dois tópicos aí, e aí estão as empresas obrigadas a declarar e pagar o imposto de renda. A terceira questão é bem fácil, comente sobre os critérios do artigo 153 da Constituição Federal relacionados ao IR. Aí você pode colocar só o critério e resumir como a gente deu em sala de aula. Então, o imposto de renda ele é regido pelos critérios da generalidade, onde toda... Aqui a gente tem um errozinho, porque, como a gente comentou em sala, a maioria dos autores trocam esse entendimento. A gente vai com a maioria, certo? Então, a generalidade vai ser o que seria da universalidade, tá bom? Então, vamos aqui. A generalidade, ou seja, os que auferirem renda, serão tributados. Então, todo gênero de pessoas, e não gênero de renda. Todo gênero de pessoas, serão tributadas. E no critério da universalidade, toda forma de renda é tributada. Então, universo de rendas e não de pessoas. Isso a gente mudou, porque a gente tinha pego a pesquisa de um autor, mas aí a gente sempre está renovando a nossa apostila, o nosso material, e eu comecei a pesquisar sobre os critérios e a maioria dos doutrinadores seguem essa ideia de interpretação da Constituição Federal, beleza? Critério da progressividade deve ser graduado por faixa de renda, ok? A quarta questão, preenche corretamente o quadro com o fato gerador e a base de cálculo dos tributos. Então, o tributo, imposto de renda e contribuição. O fato gerador é a disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou provento. Tá? Da renda ou provento. Ok? Da renda ou provento. E a base de cálculo é o lucro real, ou presumido, ou arbitrado. Beleza?
Quinta questão. A quinta questão, faça os cálculos da provisão do imposto de renda a 15%, a alíquota, e contribuição social sobre o lucro líquido de 9%. De um lucro do trimestre de 167.500 e realize a devida contabilização no diário e razão. Pessoal, aí sempre ter o cuidado de fazer a leitura correta do que pede a questão, tá? Então, ela está pedindo para você fazer os cálculos e a contabilização no diário e razão. Então, na questão, se eu não estou enganado, não tem o formatozinho que eu estou colocando aqui, tá? Mas aí você desenha bonitinho aí, tá? No seu caderno, ok? Então, está aqui o cálculo, né? O primeiro cálculo que você vai fazer, né? Obviamente, você faz o cálculo para saber já se tem adicional, né? Então, você já pode fazer o cálculo para saber o adicional. Então, se nós temos trimestre aqui, a gente já sabe que terá um limite aí de isenção de 60 mil. Então, se o lucro foi 167 mil, você subtrai o limite e aí o excedente, que é 107.500, você aplicará os 10% de adicional, tá? 10.750. Então, você pode fazer primeiro o cálculo dos 15% e depois os de 10%, tá? Mas, como você já percebe que tem um adicional, e para não esquecer, você já deixa ele calculadozinho aí em cima, porque agora você faz o cálculo normal, né, que é 15% sobre o lucro, que deu 25.125, né, de imposto de renda. Aí você acrescenta o adicional, mais 10.570 que você calculou aqui em cima, ok? Que vai dar um valor de 35.875. Isso é o imposto de renda. A contribuição é mais fácil, ela não tem adicional, então você vai pegar só o lucro e multiplicar por 9%, que é a alíquota da contribuição. Deu 15.075. Pessoal, feito o cálculo, parte para a contabilização, no diário e no razão, através dos razonetes. Então, no diário, você coloca aqui um pequeno histórico, lançamento da despesa de imposto de renda e segue a máxima que vocês já sabem, né? Que vocês vieram do quinto período e a gente passou para vocês sobre a questão da contabilização de tributo. Então, todo tributo gera despesa. Não paga na hora, gera obrigação. Essa foi uma rezinha aí que vocês aprenderam, né, no período passado e serve e vai servir muito para a nossa disciplina de tributária, tá? Então, falou em tributo, você já sabe, todo tributo gera despesa, aqui é a conta de despesa, toda despesa debitada, debita a provisão para imposto de renda, o valor de 35.875 foi o valor que a gente encontrou. Não paga na hora, gera obrigação. Aí, a obrigação, ela é creditada, né? Lançamento original de obrigação, conta credora, é crédito. Então, credita o imposto a pagar, 35.875. A gente utiliza a expressão a pagar, porque convenciona-se para tributos que sejam cumulativos, tá? Então, cumulativo você usa a pagar, o não cumulativo você usa a recolher para confrontar com a recuperar, tá bom? Então, tá aí, lançado o crédito, débito e crédito, ok, correto, tá? E lança o razonete, tá? Provisão para IR, 35.875, né? Debitado no razonete e creditado em imposto de renda a pagar, 35.875. O material está cortando um pouquinho aí, mas dá para entender, né? Acho que eu vou trazer um pouquinho aqui para o lado, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Só corrigir um pouquinho. Aqui. Bora colocar aqui para ver se está certo. Pronto. Aí, centralizou. Então, é isso. Você fez o lançamento no razão. Aí, o outro diário, né, você faz mesmo procedimento que fez com o imposto de renda, só trocando para contribuição. E aí, na escrita, é trocar, né, IRPJ por contribuição social sobre o lucro líquido. Então, lança a despesa, todo tributo gera despesa, não paga na hora, gera obrigação.
e faz o lançamento no Razonete, tá? Faz o lançamento no Razonete. Debita a despesa, credita a obrigação. E é isso aí. Como não pediu para fazer o pagamento, então a gente só realizou a contabilização da despesa. Tá bom? Sexta questão. Para exercitar o procedimento contábil dos tributos IR e ICS trimestrais, faça o cálculo e a contabilização das provisões da seguinte base de cálculo. Beleza, então nós temos aqui, ó, a base de cálculo de 243.567,50. Esse valor, ele é um valor, como a gente diria, já o lucro, né? Porque se é a base de cálculo, aqui é o lucro, tá? Então é em cima dele que a gente calcula já os tributos, tá? Então você vai pegar os 243.567,50 vezes 15%, ó, 36.535,12, tá? Tem adicional? Vamos lá. Se é trimestral, sempre tem que estar de olho nisso aqui, tá? Ó, trimestrais, então é 60 mil. Pega os 243 que você que é o lucro, subtrai os 60 mil do limite de isenção e você tem um excedente de 183.567,50. Multiplica por 10%, encontrou 18, mais os 36, os 15%, deu 54.891,85. Mas você viu aqui que a gente fez uma operação inversa, né? A gente calculou primeiro os 15, depois os 10. Não tem problema, tá? Se você achar melhor, você não pode esquecer, se houver adicional, de colocar o adicional. Já a CSLL, mais fácil, né? Só calcula os 9% em cima da base, você encontra o valor da CSLL. E daí, pessoal, é só repetir a prática, né? Porque você vai ficando prático nisso. Lança a despesa, todo tributo gera despesa. O nome da despesa é provisão para, né? Tanto imposto de renda como para contribuição. Debitou a despesa, gerou a obrigação, porque tributo nunca se paga na hora, né? Tem que deixar terminar o mês ou o período trimestral e depois você faz toda a apuração e aí o pagamento sempre é no mês subsequente. Tem uma data específica no mês subsequente. Então, não pagando naquele momento da contabilização, gera-se uma obrigação para ser paga posterior. Ok? Então, lançou o diário, lançou o razão no Razonete, ó, débito e crédito do imposto de renda. Aqui lançou o diário da contribuição e embaixo aqui o Razonete, tá? Débito e crédito. Sempre ter cuidado no débito e crédito, tá? Lançando e respeitando o método das partidas dobradas. A letra B, aí é mais outra prática, né? Eu tenho 58.560. Como é trimestral, no comando da questão diz que é trimestral, o limite é 60 mil e aqui nós temos uma base de cálculo abaixo do limite. Isso quer dizer o quê? Que não haverá adicional. Então, você só vai pegar a base e multiplicar por 15 e encontrou o IRPJ. Pega a base, multiplica por 9 e encontrou a CSLL. E aí faz os lançamentos, tá? Debita a despesa, acredita a obrigação de imposto de renda, lança débito e crédito no Razonete, debita a despesa da contribuição, debita a despesa, acredita a obrigação e lança os débitos e créditos no Razonete. Mesma coisa na letra C, aí você observa que aproximou-se, né, do limite de 60 mil, mas aproximou-se não, aproximou-se pela direita, como a gente estuda limite em matemática, né? E temos aí R$1.000, tá, de excedente. Então, calcula-se primeiro o imposto de renda, 15% do valor total, depois subtrai o limite, você tem agora R$1.000 para calcular 10% de adicional. Pessoal, acrescentou R$1 é 10 centavos, tá? Você tem que sempre calcular os 10%. Daí, é só somar, né, os 100 mais o imposto de renda e você tem o imposto de renda devido. Já a contribuição é só calcular os 9%, achou 5.490, né? Daí você faz o lançamento, tá? Lança no diário, fazendo o lançamento da despesa de IRPJ, debita a despesa, acredita a obrigação, lança débito e crédito no Razonete. A mesma coisa com a contribuição social, debitando sua despesa e creditando sua obrigação, lançando débitos e créditos nos seus Razonetes.
Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa atividade 01 de PCT. A gente se encontra aí na correção das demais atividades. Até lá, bons estudos e fiquem com Jesus.